cara, ainda nesse lance, assim, de estética, o John, que é membro fundador desse canal junto comigo, mora na Finlândia hoje, ele é um cara muito ligado nisso, assim, né? E eu tô fazendo o que eu faço aí já faz uns 15 anos que eu tenho esse rolê de entrevistar bandas e cobrir shows e tudo mais, e a gente vai entendendo melhor uma pá de coisa em bandas que dão certo, e certamente essa parte de figurino, ela é muito importante, né? E às vezes o cara pensa assim, pô, mas você vai no show do Dead Fish e tá todo mundo com uma roupa mais ou menos comum. Pô, porque é o que o som exige, né? É diferente você ir num show de uma banda de power metal, os caras tá de bermudão e Vans, sabe? Então, a gente, eu e o John, a gente conversa muito às vezes sobre os figurinos que as bandas usam, o quanto dá devida atenção a isso também faz um show crescer, né, e se tornar algo maior. E a gente tem ali nossas... não vou falar de coisas mais escrachadas como a maquiagem do Kiss, ou as máscaras do Slipknot, ou os fogos do Rammstein, sabe? Mas coisas que a gente vê que foram pensadas para criar um elemento de palco. A gente menciona muito, por exemplo, o figurino do André Matos do primeiro álbum solo dele, que era uma coisa bem maestro, assim, e tal. E dentro disso, desse seu olhar para a moda e também musical, queria saber se você também tem um olhar atento a isso e se tem, assim, um figurino da história do rock que te marcou muito, assim, que você usa, isso aqui é uma referência de algo que foi elaborado para conversar com o som e com a proposta da banda. Tem, cara, tem sim. Primeiro, o que você falou é isso. Eu acho que é uma composição artística no total, né? Assim, o palco, desde na época da capa, a comunicação visual da banda por inteira, a roupa. E a gente tinha isso muito claro, de uma forma um pouco exagerada, antes do grunge. Então, acho que assim, ali antes do grunge era aquela coisa que a galera ultrapassou mesmo. Eu até tá vendo o Kiko Loureiro nos podcasts que ele tá fazendo aí, ele falou, cara, era muito, né? E eu concordei com ele muito nesse sentido que, pô, no final dos anos 80 ali, daí eu acho que é o seguinte, isso é tudo uma composição estética que faz parte, comunica um momento do mundo ali e tal. Obviamente, você pensa nos anos 80. E aquela coisa, quem vendia blusa xadrez nessa época ficou rico, né? Ficou rico. E é isso que eu ia falar. Eu acho que uma mudança que eu acho que trouxe para tirou um pouco o artista de um papel de distanciado, né, de um artista de um lado distante, um pouco mais distante do fã, foi esse movimento de Seattle, querendo ou não, porque, cara, assim, os caras de Seattle, vamos falar do Kurt Cobain, vai, tinha o Ed Vedder, os caras, mas beleza. Kurt Cobain, cara, pensa a roupa dele, se não é a roupa que você tem na sua casa aí, um All-Star, uma calça jeans, uma camiseta qualquer e uma camisa xadrez ou uma blusa de lã. Olha Sim. isso, né, cara? Como quebra, né? E ele fala assim, ele, em outras palavras, ele fala, ó, legal, mas o que a gente tem é isso e a gente vai falar direto com o cara, não sei se intencionalmente ou não, mas a gente não acha isso, a gente vai falar direto com o cara que tá ouvindo a gente através da mensagem, e a roupa transmitiu isso. Então a gente se sentia identificado. Eu acho, da minha época, assim, eu acho muito marcante o visual deles pela facilidade de comunicação que ele criou através desse visual, que ele aproximou a gente daquela estética. Então, se ele tivesse com a gente aqui andando na rua, ia ser a mesma roupa que eu já tinha em casa, entendeu? Então, isso era demais, cara. Então, eu acho que é isso, assim, que eu me lembre, foi uma mudança gigante, estética, sonora, de letras, de tipo de letra e comportamento também, né? Então, um comportamento de, até mais introspectivo. Hoje, quando falaram do conceito de selfie, na época eu falei, cara, mas por que uma pessoa vai tirar uma selfie dela, né? Vai querer aparecer tanto? Porque eu me lembro que a ideia era se esconder atrás do cabelo ali e ficar de fundo nessa época, entendeu? Então é um comportamento, né, cara? Então eu acho que as bandas genuínas, que são verdadeiras, elas acabam ultrapassando essa questão sonora para uma questão de comportamento, estética. Lembro muito, obviamente, do movimento grunge. E um outro movimento que veio depois, para mim, assim, que marcou, foi o lance do new metal, com essa junção desse estilo mais esportivo, né? Os caras resgatando esse lance de agasalhos de esporte, da Adidas, né? Que a gente estava falando do Korn e tal, que também mudou um pouco, né? Uma mistura, os caras com dreadlock, roupa de esporte, uma calça larga, um tênis de skate, você fala, meu, já era diferente também. Então, e a sonoridade, guitarra de 7 cordas, uma fazendo grave, outra pequena, um som mais agudo com efeito. Você ficava, meu, olha o que é isso? É uma melodia de voz diferente. Então era tudo misturado, né?
Então, eu citaria esses dois, assim, principalmente. Acho que o Nirvana e o Korn como mudanças estéticas, assim, muito forte, tanto visual quanto sonora. Marcou muito para mim. E tem uma. Eu lembrei agora que enquanto você falava, porque tinha aquela rivalidade do Nirvana com Guns, né? Que era uma rivalidade mais naquelas. É. Mas o Axel ele meteu aquela ideia de botar uma bandana com um boné para trás em cima, né? Que fez a moto dele nos anos 90. E aí, tipo, muito tempo depois, coisa de 15 anos depois, quando o Avenged Sevenfold surgiu com outro som para um outro público, mas o Uhum. vocalista era fã do Axel, ele veio com o mesmo lance, com a bandana e com o boné. E teve toda uma Ah, nova molecadinha que, com a molecada dos anos 90, começou a usar isso, achando que era uma invenção do Shadows, exato. do Avenged, e era É uma verdade. referência que ele fazia, o original eles não conheciam, no caso, né? Então, tem muito isso, né, cara? É isso. É meio cíclico, né? O cara que cresceu ouvindo, tendo o Guns como referência, ele vai seguir isso. E eu tava, se eu não me engano, aquela skatista, a Letícia Buffoni, agora Uhum. ela correu todos os campeonatos com um negocinho assim por causa do Axel. Eu acho que ela deu uma entrevista falando isso, se não me engano, há muito tempo. Falando por causa do cara do Guns. Então, assim, já influencia uma nova geração, inclusive, de skatistas meninas, mulheres, né? Na questão de um visual que foi ali, vamos dizer assim, dentro do rock, do hard rock dos anos 80, 90, né, até hoje, né, mas foi muito marcante. Todo mundo queria ter aquele lencinho, né, cara? É muito Sim. legal. Eu acho que o visual é uma coisa legal de se estudar, assim, sabe? O visual das bandas e como, e o porquê, de onde vem e o porquê, né? Que faz toda a diferença também.